Ontem, o Corinthians entrou para jogar uma final de Copa Libertadores da América. E o Flamengo uma rodada de Taça Guanabara. A verdade foi essa. O trabalho do Tite no Flamengo é um trabalho, é uma catástrofe. É um dos piores trabalhos que eu vi recentemente no Corinthians. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos acompanhar as últimas novidades após esse grande jogo entre Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Timão levou a melhor pra cima do Mengão, né? 2-1 no jogo muito tenso, muito complicado. O Corinthians foi melhor em boa parte do jogo, acredito que no geral, nos 90 minutos, mais os acréscimos, conseguiu ser superior a esse time do Flamengo que não vem conseguindo produzir na temporada. Inclusive essa é a pior, essa é a principal, na verdade, reclamação da torcida, ali onde eles falam que o técnico Tite não consegue fazer com que esse time do Flamengo jogue, né? O Tite que teve uma passagem muito boa pelo Corinthians, onde marcou uma época gigantesca ali com a camisa do Timão, acabou não conseguindo repetir o mesmo feito no Flamengo, não vem conseguindo, pelo menos nesse primeiro ano completo que ele vai passando ali no comando do Rubro Negro Carioca, né? Então a torcida reclamou demais, principalmente pelas péssimas atuações do Flamengo, que mesmo com o time todo desfalcado, ainda assim, se a gente colocar ali homem a homem entre Corinthians e Flamengo, a gente vê que o Flamengo, acredito que no geral, tem uma leve superioridade pra cima do Timão. Então foi um jogo bem complicado, o Flamengo não jogou bem, o Corinthians em contrapartida deu a vida, fez de tudo e acabou conseguindo ali o 2-1, que na minha humilde opinião foi bem merecido, até porque jogou melhor do que o Flamengo e deu a vida, né? O Corinthians, que vinha jogando mal nos últimos jogos, percebeu que agora tem que ganhar jogos e começou vencendo o Flamengo. Na próxima rodada pega o Botafogo, que tá brigando ali e tá na ponta do Brasileirão. Tudo isso e muito mais a partir de agora, mas antes de começar pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade e, é claro, deixaremos aqui na descrição o link do programa Jogo Aberto para que vocês possam acompanhar o debate completo. Maioria não acreditava e o Corinthians se superou. Eu não acreditava. Ninguém acreditou no Corinthians aqui, mas isso é legal. Isso é Corinthians. E na Rádio Bandeirantes também, só eu e o Ulisses acreditamos. Falou, não, Não, o Chico falou que era 1-0 pro Corinthians. Não, o Chico falou que ele tava com remédio aí tudo. Pode ser. O Chico falou que ele tava sem voz. Tava sem voz. Foi o que saiu. Agora, o que o Palilo fez e o Ramon Dias? O que vocês fizeram com a equipe do... Até o Bidu. Bidu, abre o olho, filho. Ó, abre o olho e sai pra galera. Fechou o olho. Era pra ter feito aquele golaço. Agora, o Corinthians, sua torcida, 114 anos de história e de luta. Que festa linda, menina. Você não tava por que aconteceu? Ah, eu tava no interior, mas eu acompanhei pela TV. Ah, eu tenho certeza que você comprou com seu controle remoto. E eu diria o seguinte, o Corinthians agora ninguém segura. Eu falei que setembro seria diferente para o Corinthians. E agora entra essa data FIFA para arrebentar a nossa sequência de vitória. A sequência de vitória. Data FIFA desgramada. Mas você tinha vencido o Juventude na Copa do Brasil? O Juventude é o seguinte, né? Nós vamos fazer a lição de casa. Tem time que perde em casa e perde fora, né? Mas não vamos falar sobre isso. Mas agora é a hora do Corinthians repetir e sair dentro de casa. E é o que vai acontecer, menino. Hat-trick ou pitcher? Eu tô muito feliz. Corinthians é isso, o Corinthians é alma, é paixão. Amor do meu Coringão! Chico Posso ir Garcia. embora? Pois não. Não pode. Aproveita o momento, que não é sempre que você tem essa feliz, eu onda vou pra positiva. Paulista. Agora, Chico, o Flamengo realmente é um time muito forte, tá em várias frentes, assim como o Corinthians também continua em todas as competições. O quê? O Flamengo também está em todas, só que é Libertadores. Sim, como o Corinthians. Tudo também, hein? Todo mundo. E o Corinthians conseguiu se impor em casa, não sofreu quando levou o gol de empate, o pênalti marcado pelo Pedro, não é? Então, o Corinthians mostrou força e mostrou que vai lutar até o final. O Corinthians sempre foi o protagonista do jogo, com exceção dos últimos minutos ali, em que aí teve a confusão, o Flamengo, obviamente, pela qualidade, foi buscar o empate, e o Corinthians estava com 2 a menos e o Flamengo com 1 a menos. Mas, desde o começo, o Corinthians surpreendeu o Flamengo por isso. O Flamengo, mesmo com um time interessante do meio para frente, ainda com muitas dificuldades, muitas restrições. O Bruno Henrique não é mais o mesmo jogador. E me chamou a atenção que a equipe do Ramon, a gente até discutiu aqui semana passada, às vezes ele usava a linha de 4, às vezes 3 zagueiros. Para mim, o sistema de 3 zagueiros sempre foi o melhor, até pela presença do Alex Santana logo que ele chegou. Quando ele saiu, ele não conseguiu uma reposição imediata. O Rian estava errando muitos passes, o Ranieri parou de jogar, e agora o Martinez que chega, hein?
Gosta de chegar. Mas ontem acho que o jogo pedia isso. Tem um limite, né? Mas ontem o jogo pedia isso. O Martínez e o Charles conseguiram ocupar ali o setor e o Flamengo não entrava. Tanto que o Flamengo faz o gol num erro individual do Corinthians, né? No pênalti cometido pelo Martínez. O Hugo tinha feito uma defesa. E aí eu estava até comentando o jogo na Band News FM e falei o seguinte: se o Corinthians não sentir esse gol, se ele entender que ele está bem no jogo, porque ele já tinha feito 1-0, ele pode buscar a vitória ainda. E foi o que aconteceu no segundo tempo, num passe maravilhoso do Garro. E me chamou a atenção também, Rê, o Yuri Alberto... Não, o Yuri Alberto... chamou a atenção o juiz? Tentando meter a mão. Ramon não passou por ele, não passou por ele. Esse cara tá de brincadeira, capitando o jogo do Cris na Arena, velho. Você não vai falar? Vou falar, calma. O Yuri Alberto, como está jogando bem fora da área. Quando cai para ele resolver, ele tem tido dificuldades. Agora ele tem ajudado o time jogando fora da área. O que foi, Denilson? Cara do Ulisses. E se ele não faz aquela falta ontem lá? Se ele não faz aquele bololô louco lá, o juiz ia dar até 70 minutos. Ele tá tendo problema. Na verdade, vamos lembrar que ele nem seria titular, mas uma infelicidade. Isso. Exatamente no começo do jogo. O Héctor sente uma lesão, já tem que ser substituído pelo Yuri, que entra no jogo e entra numa fria, né? Porque ele não estava nem preparado naquele momento ali pra esse... Como é que ele machucou? Você viu? Ele tava lá no estádio... Não, foi uma lesão muscular, uma lesão muscular. Ele não jogava desde maio. E aí joga 45 minutos e vai de titular. Aliás, tem sido pesadelo não só do Corinthians, mas da maioria das equipes da Série A, a questão da lesão muscular. Muitos jogadores fora por isso, muitos jogadores desgastados. Michael chegou da Arábia, segundo jogo, pá, estourou. Mas na bola no pé, né? O menino nem com a bola no pé tava, o Fernando nem sozinho, né? Hernandes. Isso deve ter sido treinamento, viu? Deve ter sido carga de treino durante a semana. Mas você pode. Agora, Ulisses, e valeu a pena pagar a multa do Hugo, hein? Porque é um jogador que, além das defesas, que ontem até nem precisou tanto da participação dele, mas mais do que tudo, a liderança, o comprometimento e o quanto ele se sente já ambientado no Corinthians. É verdade, e está se transformando a cada minuto que passa em ídolo. O Corinthians ontem foi um time muito determinado. O José Martínez é um jogador de muita qualidade, chega forte, como o Pulgar também chega no Flamengo, né? E outros jogadores que mereciam um cartão que não foram dados pelo árbitro do jogo, acho que isso foi um peso no jogo. Mas, taticamente, o Corinthians muito bem distribuído. O sistema de 3 zagueiros funciona muito bem. Tem funcionado na equipe do Corinthians, né? Bruno Henrique não conseguia jogar porque não tinha tanto espaço para jogar. O Corinthians dava espaço no campo de defesa do Flamengo, mas quando passava a linha que divide o gramado, o Corinthians se fechava e conseguia envolver o time do Flamengo em contragolpes, com chances, enfim. Mas eu acho que esse é o Corinthians. Se esse Corinthians, que jogou contra o Flamengo, mantiver o nível de futebol... que o Corinthians dominou praticamente o jogo todo, né? Nos momentos finais do jogo, o Corinthians perdeu um pouco essa questão, porque se fechou para garantir o resultado. Então, se o Corinthians se mantiver assim, jogando esse futebol, com essa garra, com essa vontade, não cai. Agora, Capelanes, vinha de uma sequência muito ruim, não é? O Corinthians demorou muito tempo para conseguir 3 pontos, uma vitória, e justamente aconteceu contra uma das equipes mais fortes do campeonato e no momento que para a maioria era até inesperado. Sem dúvida alguma, tá todo mundo aqui elogiando o Corinthians porque tem que elogiar mesmo. Os caras fizeram ontem, o resumo do jogo é o seguinte... Boa, Negrão, é isso aí. Pelo amor de Deus. Certinho, Negrão, certinho. Só depois, eu quero nem falar sobre isso aí. Agora, atenção na minha sublinhada. Ontem, o Corinthians entrou para jogar uma final de Copa Libertadores da América. E o Flamengo uma rodada de Taça Guanabara. A verdade foi essa. Uma rodada comum de Campeonato Carioca contra um time que estava com a faca nos dentes para jogar uma decisão de Libertadores. O trabalho do Tite, sem tirar os méritos perfeitos do Corinthians. O Corinthians ontem amassou o Flamengo. Amassou o Flamengo. Os acréscimos olímpicos que teve ontem, você não vai falar? Não vou falar sobre isso aí porque tinha que ter dado 9 minutos mesmo. Eu não tô pronto para isso, 20 minutos de jogo. O trabalho do Tite no Flamengo é um trabalho, é uma catástrofe. É um dos piores trabalhos que eu vi recentemente no Corinthians. Você vai defender o Tite porque ele é gaúcho, que ele é meu amigo, que é isso. Claro. O time do Flamengo não tem nada, não tem transição, é só lançamento. Os jogadores têm qualidade, mas é um catado no campo de jogo. Ontem o Corinthians amassou e posso falar, 2 ficou barato pro Flamengo. Mas quando termina o jogo e o Flamengo que tem uma gama de jogadores acima da média, ele tem que colocar o Matheus Gonçalves em campo, significa, para quem olha o panorama de ontem especificamente, o quanto o Flamengo estava sem jogadores importantes. Tinha problemas.
Normalmente mesmo no Flamengo assim, é cara. trocar E o 6 por meia Corinthians? dúzia, não E aconteceu. o elenco do Mas Corinthians é uma mesmo seleção, assim, né, mesmo Chico? assim, É uma mesmo seleção, Corinthians, é verdade, realmente. Ô, tadinho do Flamengo. olha só. O Corinthians, a seleção. cara, o Corinthians é Luiz não é Araújo, esse Bruno ponto, Henrique, não é esse ponto, Pulgar, Pedro, Gerson, Mas o Corinthians jogou Léo bem, Ortiz. gente. Olha, Não é esse coitado do ponto. Corinthians. Parece que é o Chico, Flamengo que meu perdeu, Deus não do foi o céu. Corinthians que ganhou. O Corinthians que ganhou, eu falei aqui. então, o o Corinthians trabalho que do ganhou. Tite você tem que reconhecer. Não é porque, meu amigo, não, aí, o cara, trabalho do Tite é horrível no Flamengo. Não, cara. Eu quero seguir essa conversa. Então tá aí, né, um pouco ali da análise dos comentaristas, um pouco até da discussão, né, que rolou no jogo aberto de hoje, onde eles puderam falar um pouco sobre esse jogo, né? A gente sabe que seria uma partida bem complicada esse jogo entre Corinthians e Flamengo, onde as duas equipes tinham que vencer o jogo, né? Cada um buscando seu objetivo, claro. O Corinthians buscando ali pontos para se livrar da zona de rebaixamento, conseguiu até sair momentaneamente, porém com a vitória do Fluminense, o Corinthians acabou voltando ali para a zona perigosa. Então isso faz com que o Corinthians vá ter que buscar mais jogos como esse. Eu concordo muito com o que o Capelanes falou, até porque o Corinthians entrou muito pilhado, muito ligado, sabendo que deveria ganhar do Flamengo, que tinha que ganhar do Flamengo, e foi lá e fez isso. Já o Mengão, né, ficou muito ali com o pé atrás, indo pro ataque, voltava, não mostrou muita intensidade. Então com isso o Corinthians, mesmo tomando o gol de empate, ainda foi pra cima e conseguiu fazer o 2-1 e foi merecido. A gente fica olhando o jogo, né, analisar de uma maneira fria, dá pra ver que o Corinthians foi superior ao Flamengo. Então o Flamengo mais uma vez fazendo partidas ruins e o Tite muito questionado, ele que, lembrando, né, negou o Corinthians um tempo atrás e falou que não assinaria com nenhum clube no ano de 2023. Pouco tempo depois ele assinou com o Flamengo e gerou toda aquela discussão, a torcida do Corinthians muito irritada com ele. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Diz aí, você achou o placar do jogo merecido ou você acha que o resultado poderia ser diferente? Comente abaixo porque é importante saber o que vocês pensam. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!